Um ponto, acho que crucial para todos os educadores físicos e também profissionais de artes marciais é relacionar artes marciais com a formação do indivíduo. Por isso que quando fui convidado pelo Walter Silva para falarmos sobre este tema, achei muito apropriado, porque afinal de contas, quando nós falamos de artes marciais, esse termo envolve uma gama muito grande de concepções. Ele é um termo que gera um entendimento que vai desde a luta como uma prática instintiva natural, até o esporte de combate, ou os jogos de oposição, ou, enfim, todas essas manifestações que envolvem a questão do combate. Ocorre que quando nós estamos falando de artes marciais, devemos entrar um pouquinho mais além. Por quê? Porque um ponto interessante nesse sentido é observar a relação arte e o qualificativo dela, que é marcial. Marcial vem de Marte, o deus da guerra grego. Ou melhor, deus da guerra romana. Ou grego-romano. Ou os dois. Isso é muito interessante porque quando nós vemos a cultura grega, que originou a mitologia, que é conhecida hoje como greco-romana, nós entendemos que a ideia inicial do deus da guerra era Ares, um deus extremamente violento, um deus extremamente agressivo, e que começa a se transformar a partir do momento que os romanos adotam a mitologia grega como sua. E daquele deus que era considerado o mais odiado do Olimpo, ele se transforma no deus mais adorado. Isso vem, inclusive, de encontro a um momento de crescimento do Império Romano, onde as atividades guerreiras eram muito importantes. Mas observe o seguinte, como que Marte é retratado. Esse aqui é um afresco de Pompeia, mais ou menos 75 depois de Cristo, onde você observa que ele está muito diferente de aparência com relação ao deus Ares grego, né? Ele está nu, tem um escudo, uma lança, uma capa e um capacete. Onde essa manifestação sem roupas representa justamente o despimento. Representa, muito interessante, um processo de sutileza da arte marcial. E eu acho que é aí que entra muito de encontro a ideia de arte marcial, que nos vai ser útil para o entendimento de como essa prática irá contribuir com a formação do indivíduo. Aqui nós temos uma situação, que é uma situação que ocorre, e me desculpe a dificuldade da luz, mas é uma situação que todo o guerreiro busca alcançar. Por quê? Porque todos nós sabemos que a guerra é algo custoso. Todos sabemos que quando nós estamos numa guerra, o custo humano e material é imenso. Então o que acontece? O mais importante seria como vencer antes de lutar. Será que isso é possível? E o professor Jorge estava colocando aqui algo interessante, que nossa cultura tem 500 anos, é uma cultura jovem. Nós brasileiros, né, ainda estamos indo muito bem, eu acredito, por incrível que pareça. Fui convidado o ano passado a ministrar uma palestra nos Estados Unidos, e justamente para explicar por que o Brasil estava indo mal. Por que o Brasil parece que deslancha, mas nunca deslancha. E
E eu falei que discordava dessa premissa, porque eu acho que o Brasil está indo bem. Nós estamos passando pelos momentos necessários da juventude, porque uma cultura de 500 anos é uma cultura jovem. Eu não diria que não seria nada, é jovem. Veja a China com 5.000 anos, veja a Grécia com a data equivalente. Então observem que um ponto interessante quando nós estamos falando dessa cultura é que o mais importante é que 500 anos foi o tempo que a China ficou em guerra antes da sua unificação, só para vocês terem uma ideia. Então o tempo de existência do Brasil é o tempo de guerra que a China ficou antes da sua unificação em 221 a.C. Então observe uma coisa interessante, que é como que os chineses começaram a ver a guerra. E aqui nós temos uma obra que todos devem conhecer, porque é um dos livros mais lidos depois da Bíblia, que é A Arte da Guerra de Sun Tzu. E é um livro que é bem interessante, porque ele coloca uma premissa que inaugurou o pensamento estratégico, diria até uma contribuição mundial, que é o que nós chamamos de feminilização da guerra, termo que foi cunhado pelo professor Albert Galvani, que hoje ensina em Barcelona, mas foi pesquisador em grandes universidades da Europa, em 2001, quando ele cunha esse termo para explicar o quê? Uma guerra ou uma mentalidade estratégica onde a vitória é por desestruturação. A vitória não é no embate, não é no combate. A vitória é onde você vai se adaptando ao outro, ou seja, dentro de uma perspectiva feminina. E eu gostaria só de fazer uma observação aqui, que quando eu falo de feminino, eu não estou falando do feminino em termos de gênero, porque há muitos exemplos de mulheres que têm uma conduta masculina de guerra. Eu acredito que a nossa presidente é um grande exemplo disso. Ela tem uma postura bem masculinizada nesse sentido, tá? Que não tem a ver com gênero, mais uma vez, tem a ver com o estilo de gestão. É um estilo de gestão. Quando nós falamos de feminilização, nós vamos aprender a escutar o outro, a nos adaptar ao outro, a nos esposar, a casar com o outro. Então, observem que quando nós estamos falando de guerra aqui, nós estamos falando de melhoria de vínculo, de mudança de relação. Mas eu não entendi, quer dizer, eu já pratiquei arte marcial, eu vejo filmes de artes marciais, eu vejo um dando porrada no outro, e você está falando que esse é um vínculo tão lindo e tão maravilhoso, é isso mesmo? Então, um ponto interessante para nós observarmos, e eu acho que aquele filme, inclusive, que o professor Jorge passou aqui sobre o adversário, ilustra bem isso. A mudança de perspectiva de quem é o adversário. O adversário não é seu inimigo, o adversário é o oponente, ele está do outro lado. O oponente é aquele que vai justamente gerar uma condição, a partir de um diferencial de objetivos, um potencial que será aproveitado por um ou por outro. Então observem que quem se adaptar melhor à condição do outro, então este terá a vantagem. Observem que isso é uma temática muito comum em várias artes marciais. A mais famosa delas, quando nós falamos do judô, é aquela ideia de usar a força do outro. Nós temos várias artes marciais que não necessariamente precisam ser orientais, que também seguem essa linha de pensamento, e nós temos aqui um grande exemplo dessa arte, que é o professor Gladson, que é a capoeira. A nossa capoeira também faz esse tipo, ela tem que ter, quem não tem ginga, não dá para jogar capoeira. Então é muito importante, e a ginga, ele é o coração da adaptação, do ajuste, da flexibilização. E por quê? Porque se a pessoa não tem isso, fica difícil. Então, quando nós estamos falando de feminilização da guerra, nós estamos falando exatamente dessa mentalidade, que é uma mentalidade de ajuste ao outro.
né? Aliás, eu queria até fazer uma observação, depois, obviamente, o professor Gladson pode me corrigir. A capoeira tem um elemento ainda melhor e mais interessante, que é a música, a musicalidade. Eu tenho que me ajustar ao processo. Quer dizer, a musicalidade é um dispositivo de sintonia entre os que estão se defrontando, né? Não, agora depois o senhor pode fazer toda a observação que quiser, professor, tá? Né? Então, esse é o ponto interessante quando nós vemos a ideia da feminilização da guerra. Essa mentalidade que começa então com essa obra, que é a obra A Arte da Guerra, influencia todo o Oriente. Influencia a partir da China, o Japão, a Coreia, a Okinawa, que recebeu, na época era um império independente, né, que não é como não é hoje, né, e assim por diante. Então essa feminilização da guerra, ela gera uma situação muito interessante, porque quando nós agora falamos de indivíduo, o indivíduo é aquele que não se pode dividir, é aquela unidade social que caracteriza o ser humano. Mas esse ser humano, ele é indivisível ou ele é dois? Não é mesmo? Por quê? Como nós estamos vendo aqui, né? Você gostou da imagem? Tirei do Google, tá? Não é minha, né? Então aqui nós temos a água e o fogo, elementos que se complementam, elementos que podem ser despertados através da experiência marcial, que era aquela experiência onde eu, o verso, me defronto com o adverso numa oposição que é complementar. É muito importante isso. É muito importante que haja oposição, desde que elas se complementem. Então é um ponto muito interessante, por quê? Porque quando nós estamos falando da formação do indivíduo, as artes marciais nos alertam sobre a importância de nós observarmos a questão: quem é o indivíduo? Ou quem são os elementos que compõem o indivíduo? E esse indivíduo, ele pode ainda ser pelo menos dois? Isso que é interessante. Será que nós somos dois em vez de um? Né? Muitas vezes a gente vê naqueles desenhos animados o diabinho e o anjinho falando um para o outro. Será que nós sempre não somos esses dois, um e o outro? Ou será que nós somos sempre aquela estabilidade que nós gostaríamos de ser e que nós aprendemos que nós deveríamos ser, mas que nunca somos? E quando nós vivenciamos essa prática, quer seja na capoeira, quer seja no karatê, estou aqui honrado com a presença da Sensei Lucy na cama, obrigado por ter vindo, Lucy, né? E tudo mais, nós observamos uma situação muito interessante, que é a reflexão de quem somos nós, a partir dessa experiência. Por quê? Porque observamos que, de acordo com o adversário, nós temos reações diferentes. Então, eu, que sou o Léo, e sempre quero ser um cara coerente, mas de acordo com o meu adversário, tem uns que fazem eu errar tudo e outros fazem eu acertar, outros mais ou menos. Por que será que eu, na minha individualidade, sou tão suscetível ao outro? Então, essa é uma ideia muito importante. Por quê? Porque vale a pena, e isso dentro de um processo experiencial, ou seja, nós que atuamos dentro do esporte, da atividade física, ou da saúde física ou mental, ou sendo educadores físicos que somos, temos o privilégio de trabalhar com esse instrumento de aprendizagem chamado corpo. E esse corpo, ele tem um registro de experiências que podem permitir um nível de reflexão ou um nível de desafio perceptivo que vai além do nível intelectual. E é isso que eu acho muito interessante para nós. Muitas vezes nós queremos intelectualizar demais a experiência corporal.
Vamos sentir. Não é necessário explicar cada coisa que nós sentimos. Mesmo porque as coisas mais maravilhosas que sentimos são inexplicáveis. Então, esse é o ponto que eu acho que nós, como educadores, quer sejam educadores físicos ou não, deveríamos refletir quando nós estamos falando do indivíduo. E perceber que esse indivíduo é permeável, suscetível à experiência externa. E aí entra o ponto central, que é o desenvolvimento humano. Humanidade, essa noção de humanidade, surge 600 anos antes de Jesus Cristo na China, através de um pensador chamado Confúcio. A maior contribuição de Confúcio foi a ideia de senso de humanidade, ou seja, a humanidade como algo que reconhece que a existência do outro influencia e faz parte da minha existência. Ou seja, não existo como indivíduo, eu existo como um ser tampouco coletivo, porque quando eu sou coletivo, eu ignoro a minha condição individual. Por isso que é tão interessante nós pensarmos numa situação que foi cunhada pelo professor Julian, que é a perspectiva transindividual. O professor François Julian, que é um catedrático da Universidade de Paris 7 de Diderot, ele cunhou esse termo, perspectiva transindividual. E aqui nós temos o caractere que eu havia falado, o caractere humanidade, que em chinês, em mandarim fala ren, que é o caractere que tem a pessoa. Esse primeiro caractere aqui representa a pessoa, e aqui o número 2. Ou seja, a minha humanidade depende da existência de 2. Eu não sou um, eu não sou um indivíduo. Eu sou eu e o outro, porque o outro me influencia na maneira de eu ser. E com isso, geramos um potencial único para nós que somos educadores. Por quê? Porque isso foge totalmente a uma condição determinista. Por quê? Porque pessoas, eu estava conversando com o professor Gladson aqui no intervalo, parabenizando o aluno dele que agora conquistou o mestrado, sob a orientação do professor Walter. Os dois estão aqui, Aliás, queria uma salva de palmas para os dois, porque realmente algo que me emocionou. Não pude estar presente na defesa do Lázaro por questões de compromisso. Eu tinha um seminário para ministrar fora de São Paulo, não pude estar presente, mas algo que foi maravilhoso. Por quê? Porque esses professores e tantos outros que estão aqui, que foram meus professores, colegas, são exemplos vivos daquilo que eu estou falando aqui, sobre a importância da perspectiva transindividual. E a gente muitas vezes fica tão apegado a teorias, de grandes autores e tudo mais, e nós temos aqui no Brasil profissionais exercendo um trabalho de primeira linha na prática. Lá na prática. Muitas vezes não tendo tempo, inclusive, para produzir trabalho científico. Mas cuidando dos seus alunos, como muitas vezes nós estamos vendo. Então, essa perspectiva transindividual, ela permite toda uma dinâmica, toda uma condição de levar as artes marciais, dentro dessa dinâmica de um com o outro, e dentro do respeito ao adversário, a conquistar aquilo que eu chamo de inteligência marcial. A inteligência marcial foi o termo que eu cunhei em 2003 para mostrar que as artes marciais, a partir da experiência marcial, uma pessoa pode utilizar aquela experiência para a extensão da sua conduta no seu dia a dia. Ou seja,
a experiência marcial é, acima de tudo, uma experiência significativa. Muitos disseram que isso é uma redundância, porque toda experiência ela é significativa. Que seja. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que quando nós estamos falando de experiência, nós estamos falando de algo que realmente nos permite pensar, permite refletir, permite com que aquilo influencie a nossa conduta no nosso dia a dia. E que vai muito além da experiência do próprio professor. O professor, ele tem seus valores e tem a sua maneira de ser, mas é na dinâmica dele com o outro, iremos despertar uma série de outras situações. E que não está, inclusive, sob o nosso controle. Está dentro de uma dinâmica, que é a dinâmica da vida. Porque essa sim, é a nossa grande mestra, né? A vida. Não somos nós. Os grandes professores que eu conheci, os grandes mestres, apenas se apoiaram nas experiências da vida para ensinar seus alunos. Por isso que eles eram grandes, né? Eles foram inteligentes, eles usaram a feminilização da guerra para se apoiar nesse sentido, né? E hoje de manhã nós tivemos a experiência e o privilégio de estar com o professor Walter na disciplina Arte Marcial Chinesa, Cultura e Movimento, que ele é responsável lá na Universidade de São Paulo, e ele me inspirou a fazer um fechamento nesse sentido, porque o professor Walter estava falando sobre a questão da gratidão, e falando sobre os termos, e ele usou inclusive o exemplo da língua espanhola, que fala graças, né? Ou seja, oferece a graça como gratidão. Isso me lembrou o Tratado da Gratidão do Santo Tomás de Aquino, onde ele qualifica a gratidão em 3 níveis: o nível do reconhecimento, o nível do agradecimento, e o terceiro nível é esse que nós estamos falando aqui agora, que é o nível do vínculo. Então, e uma observação interessante, já foi feita isso anteriormente, por pessoas muito mais qualificadas do que eu nessa área, é que com algumas línguas, o agradecimento ele está no nível do reconhecimento, como as línguas de origem proto-germânica, que é o caso do thank you, o caso do danke, né? São línguas, nós estávamos falando isso hoje, né? Sobre a questão das línguas, que é o reconhecimento, você reconhece a gratidão. Outras fazem um agradecimento nesse sentido, ou seja, oferecendo as graças, como os italianos, né? Como grazie, ou como os franceses merci, ou como os espanhóis gracias. Mas poucas línguas oferecem a gratidão no nível do vínculo. É o que acontece com a nossa língua portuguesa, né? Quando nós falamos muito obrigado, né? E esse é o tipo de agradecimento que eu gostaria de colocar para vocês. Por quê? Porque quando eu estou obrigado a retribuir algo que recebi, o que acontece? Nesse sentido, nós geramos um vínculo. E é esse mesmo vínculo que eu gostaria de gerar através desse momento com todos os senhores. Muito obrigado.